Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa aula. Eu sou a Hannah Zambotti, se você ainda não me conhece. Eu sou mentora de bem-estar para mulheres que buscam realização profissional. E essa aula aqui hoje, ela é sobre como que a gente tem tempo para o que realmente importa. Como que a gente resolve aquele problema da falta de tempo? Sabe aquelas coisas que você gostaria de fazer, mas que nunca tem tempo e que vão ficando para depois? Como é que a gente resolve esse problema? E uma queixa que eu escuto muito é essa. Até queria fazer tal coisa, mas eu não tenho tempo. E eu já fui essa pessoa, eu falava isso para muitas coisas da minha vida. Eu me sentia sempre sem tempo e sempre sobrecarregada com um monte de coisas para fazer e nunca sobrava tempo para as coisas que eu realmente queria. Eu tinha uma lista de coisas que eu gostaria de fazer um dia, aula de yoga, aula de dança, ler tal livro, várias coisas que sempre iam ficando para depois. E hoje, escutar isso de outras pessoas, de outras mulheres, me dói muito, porque eu sei que aquela pessoa ali que me fala que está sem tempo, ela não está vivendo o que ela deseja. Às vezes, ela nem sabe o que ela deseja, muito menos vai estar vivendo aquilo. E aí ela vai estar sempre com aquela sensação de que falta tempo para algo mais. Então, eu quero começar essa aula te fazendo refletir. O que você deseja realmente viver? Você já parou para pensar nisso? Como que você deseja, por exemplo, ser reconhecida no seu trabalho, pelos seus parceiros, pela sua parceira, na sua vida pessoal, com as pessoas próximas, com os seus amigos? Como que você quer ser vista por eles? Que imagem que você quer passar para eles? Que tipo de experiências que você gostaria de viver nessa vida? Você já parou para pensar nisso? Que a gente tem um corpo aqui material para a gente experienciar tudo isso que existe no mundo, na vida material? Você já parou para pensar no poder disso, nas infinitas possibilidades que a gente tem para experienciar essa vida? O que você está fazendo com o seu tempo? O que você faria se você não tivesse limitação financeira, nem limitação geográfica? Se dinheiro não fosse mais um problema, se você pudesse ir para qualquer lugar do mundo, como é que seria a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Se você não sabe essa resposta, você vai sempre sentir que está te faltando tempo para o que realmente importa. Porque às vezes você nem sabe de fato o que realmente importa. Ou você até sabe, mas isso não está condizente com a sua rotina hoje. Isso faz sentido para você? E aí, é muito interessante isso, né? Eu nem falei lá no começo, mas eu trabalho com a sabedoria milenar indiana. Eu sou terapeuta Ayurveda, eu sou astróloga védica, que é a astrologia indiana, e dentro da visão da astrologia indiana, né, que é uma visão muito profunda, né, que traz toda essa sabedoria védica por trás, de que a gente está integrado com o todo. Né? Todo o cosmos ele é formado por 5 elementos nessa visão: ar, éter, fogo, água e terra. 5 elementos formam todas as coisas da matéria, inclusive os planetas, o meu corpo, a minha mente, esse caderno que está aqui, tudo, absolutamente tudo na vida é formado por esses 5 elementos, inclusive a própria natureza. A gente está integrado com esse cosmos, a gente só não percebe isso, a gente tem essa sensação de que a gente está separada, tem a sensação de que eu sou uma coisa, você é outra. E isso é necessário até um certo ponto para a gente conseguir experienciar essa matéria da forma única que a gente tem. Mas a gente está integrado no todo, a gente é um todo, né? Apesar dessa nossa ilusão de separação. E dentro da visão védica, os planetas, eles também estão muito integrados com a gente.
E cada planeta, ele tem dentro, né, dessa mitologia védica, inclusive, porque os planetas eles são vistos como deidades, né, como simbolismos de forças maiores que existem no cosmos. Os planetas, cada um deles carrega simbolismos específicos e falam para a gente de uma área da nossa vida, de características específicas. E todas nós somos influenciadas por todos os planetas, apesar de ser de formas diferentes. E Saturno é o senhor do tempo. Ele é muito temido, inclusive na Índia. Se você vê, né, pouquíssimas pessoas cultuam Saturno, né, e vão nos templos de Saturno lá na Índia. Saturno é muito temido. E sabe por que isso acontece? Porque Saturno é esse planeta que traz para a gente os desafios, que faz a gente olhar para aquelas coisas da vida que a gente não gosta muito de olhar, que a gente não quer olhar. É aquelas coisas que são mais desafiadoras, que trazem desafios internos, que trazem limitações para aquilo que a gente realmente quer. E olha que interessante, Saturno é o senhor do tempo. Se vocês pararem para pensar, o tempo é o que mais nos limita nessa vida. A gente pode ter todo o dinheiro do mundo, toda a liberdade geográfica do mundo, a gente pode ter tudo. Ainda assim, a gente tem um tempo limitado de vida. A gente tem 24 horas no dia e a gente vai morrer um dia. A gente tem um tempo limitado nessa vida. Então, o tempo, ele é a coisa mais valiosa que a gente tem. Você está valorizando o seu tempo? Porque se você tem essa sensação constante de que te falta tempo para fazer a sua aula de yoga, para cozinhar de uma forma mais saudável, para viajar para aquele lugar que você gostaria, essa sensação, ela reflete um problema interno. E pode ser duas coisas. Pode ser que você não tenha clareza ainda com muita profundidade do que você realmente quer. E quando eu digo clareza com profundidade, né, não é tipo, Hannah, eu quero ter liberdade geográfica para viajar. Tá bom, isso ainda não é clareza suficiente. Para onde que você viajaria? O que você faria? Como é que seria a sua rotina nesse lugar que você quer viajar? Quanto tempo você ficaria? É para morar lá? É para passar alguns meses? Que tipo de experiências você viveria nesse lugar? Que tipo de pessoa se conectaria com você? A gente não costuma pensar muito sobre isso e a gente nem aprende a fazer isso. A gente nos dias de hoje, a gente tem uma mente muito ansiosa, a gente está sempre pensando no futuro, mas sem essa clareza, a gente está sempre criando projeções, criando medos, e se tal coisa acontecer? Ai, vou escolher esse caminho aqui porque pode ser que ali dê errado, esse aqui é melhor, tá todo mundo fazendo e vai dar certo. A gente tem uma mente muito ansiosa, mas que é muito guiada pelo nosso medo, e é de uma forma errada. O medo nem sempre é ruim, mas nesse caso ele é. E a gente não para pensar com clareza, né? O que eu realmente quero para a minha vida? Então pode ser, né, que esteja te faltando clareza, se você sente essa constante falta de tempo para fazer as coisas que você gostaria, ou se você sente que está sempre correndo, que está sempre sobrecarregada. Ou pode ser também que você não está se priorizando. Pode ser que você até tenha essa clareza, você sabe que você deseja viver, mas você não está se priorizando. A sua rotina hoje, as suas atividades, os seus compromissos, eles não refletem essa vida que você deseja viver. Eles não vão te levar para esse lugar que você quer chegar. E aí, nos dois casos, né, a gente entra num ciclo que eu chamo de ciclo da frustração. Porque se você se compromete com algo, né, se você mais do que deseja viver tal coisa, se você escolhe, olha, eu quero realmente viver isso, eu vou fazer acontecer. Né? Pode ser uma coisa pequena, por exemplo, começar a fazer aulas de yoga por X motivos, né? Você pode começar a fazer aula de yoga achando que é uma atividade física, que você vai só movimentar seu corpo. Você pode começar a fazer aula de yoga porque você está buscando mais paz interior, mais equilíbrio, mais bem-estar. Você pode buscar aula de yoga porque você se conecta com as tradições indianas e tem mais curiosidade para
se conhecer mais desse ponto de vista, podem ter X motivos, não importa muito aqui e agora, embora o motivo que você faça as coisas é óbvio que ele importa, né? Mas se você se compromete com essa aula de yoga, aí você começa aí, começa a fazer as aulas de yoga. Você está indo lá bonitinha o primeiro mês, você não matou nenhuma aula, o segundo mês também não, e aí começa a desanimar. Ou você sente que a vida começa a ficar mais corrida, ou então dá preguiça de ir naquela aula num dia porque estava frio demais, ou você começa a achar que está caro demais, ou então você se sobrecarrega de tantas outras coisas que não sobra nem tempo hábil para você fazer aquela aula de yoga. O que vai acontecer? E eu já fui muito essa pessoa, eu já comecei e parei muitas coisas na minha adolescência e quando eu era mais jovem. Você vai perdendo a constância, você começa a matar mais aulas do que você vai, aí você percebe que às vezes você está pagando, mas que não está indo, e aí você para. E aí daqui a alguns meses, talvez, você resolva voltar, né? Você parou, tá tudo certo, a vida seguiu, e aí daqui a alguns meses você vê alguém que fala que está fazendo yoga, e eu acho que eu estou precisando de novo, eu vou voltar. E aí você resolve fazer isso de novo, ou então você resolve que vai tentar outra coisa, vai fazer uma aula de dança. Só que aí acontece a mesma coisa, você começa empolgada, um mês, 2 meses, e aí começa a matar, aí começa a faltar tempo, aí começa a desanimar por X razões que a sua mente cria, e aí logo você para. E isso podem acontecer em vários ciclos. E por que eu chamo isso de ciclo da frustração? Porque, apesar de na primeira vez, talvez a gente não perceber, com o tempo, a gente vai reforçando um padrão na nossa mente e a gente está mandando uma mensagem falando que aquilo não é importante. O que você fala para a sua mente? Que mensagem que você está dando para você mesma quando você se compromete com alguma coisa? E pode ser a aula de yoga, pode ser algo maior, pode ser qualquer coisa. E aí você começa e depois para. Você está mandando uma mensagem para sua mente de que você não é prioridade, de que você não é importante o suficiente, de que todas as outras coisas elas são mais prioridade do que você nesse momento. E aí você vai se deixando de lado. Só que o que isso acontece na mente? Né? O que faz isso acontecer na mente? Você começa a se sentir frustrada, você começa a se sentir incapaz de realizar as coisas. E não só de realizar a aula de yoga, mas de realizar as outras coisas que também são importantes na sua vida. Você começa um projeto de trabalho e aí logo que surge o primeiro desafio, você desiste, te falta confiança, aí você começa a achar que não é o suficiente, ou às vezes você não desiste, mas surge um desafio, e aí acontece algum erro, alguma coisa, precisa de algum ajuste no meio do caminho. Você entende isso como, ai meu Deus, é um sinal do universo para que eu pare com isso aqui e escolha um outro caminho. Eu acho que isso aqui não é mais para mim. Há 2 meses atrás, você estava super empolgada com aquilo. Agora você não está mais. Por que acontece isso? Porque você está reforçando o tempo todo, em vários aspectos da sua vida, que você não é importante. O tempo para as coisas que você realmente quer viver, ele não é prioridade. E aí, o que acontece? Além disso tudo, né, você se sobrecarrega de um monte de coisas que não vão te levar para a vida que você deseja viver. Compromissos de família, relações sociais, né, que às vezes estão ali, né, mas que já não estão mais te nutrindo, é mais um peso, são pessoas que às vezes a gente nutre na nossa vida, né, a gente nutre aquela relação, mas a gente sente que aquela pessoa ali, ela não quer realmente o nosso bem, ela não quer ver a gente crescer, mas a gente continua nutrindo. É o seu tempo que você está colocando nas coisas erradas. Tempo é energia. Você coloca a sua energia ali em tudo que você gasta tempo. Você está direcionando a sua energia para coisas que não vão trazer os frutos do que você quer. É aquela história, né? Se você tem uma semente e você é uma semente de, sei lá,
uma semente de laranja, mas só que você planta ela e você quer, na verdade, ter um pé de abacate. Você vai ter abacate no final, se você continuar regando e cultivando essa semente de laranja? É óbvio que não. Você não vai ter o abacate que você quer, você vai ter laranja. E na vida acontece isso, a gente coloca energia, coloca esforços em muitas coisas, e a gente se sobrecarrega, inclusive, com isso, achando que a gente vai alcançar alguma coisa que às vezes a gente nem sabe muito bem o que que é. Ou às vezes sabe, mas não consegue perceber que, olha, se eu plantar laranja, eu vou ter laranja, eu não vou ter abacate. Se eu quero abacate, eu preciso buscar outras formas, eu preciso buscar uma semente para plantar o abacate. E percebem como isso é sutil nas pequenas coisas da nossa vida? Por exemplo, um outro exemplo, se você deseja ter um corpo saudável daqui a 20 anos, quando você estiver mais velha, você quer ter um corpo saudável, quer estar se movimentando, fazendo atividade física, fazendo uma trilha, tendo disposição para viajar por aí, mas hoje você até sabe que você precisa cuidar da sua saúde, do seu corpo, precisa ter uma rotina equilibrada, com uma alimentação adequada para você e para o seu corpo, e ainda assim você não prioriza o seu tempo para você cozinhar essa comida saudável. O que vai acontecer daqui a 20 anos? Você vai ter essa disposição que é importante para você? Não vai. E às vezes, quando a gente não tem essa clareza, as coisas, os dias vão passando, aí a gente não percebe isso, né? A gente não percebe que a gente está o tempo todo colocando energia nas coisas erradas. E aí você vai se sentindo frustrada, né? Aquela sensação de que aquelas coisas que você realmente deseja não são para você. Parece que as coisas estão se afastando cada vez mais em vez de se aproximar. E não é que elas estão se afastando, é você que está se afastando delas, é você que está escolhendo caminhos que não vão te levar para lá, né? De uma forma muito inconsciente, às vezes, e sem saber gerir a sua energia interna. Então, é por isso, né, que eu e o Samuel, que é o meu marido, e a gente trabalha juntos hoje em dia, ele também é terapeuta, a gente criou o nosso método, e tem 3 pilares desse método para uma vida de equilíbrio. E esses 3 pilares, se eles são bem utilizados, eles levam a gente para aquela realização profissional, para a realização a um nível mais amplo na nossa vida. E esses 3 pilares, se eles estão meio capengas, eles vão levar a gente para esse ciclo de frustração, de insegurança, de insatisfação com a vida, cada vez mais profundo. É como se fossem 2 escadinhas, uma escadinha para cima e uma para baixo. Você escolhe, né, qual delas que você quer tomar no seu dia a dia. Então, o primeiro pilar é o detox mental. E esse detox mental, ele é muito mais do que só mudar a alimentação, fazer uma dieta. É a gente realmente olhar para o nosso estilo de vida, para o que a gente está comendo a nível emocional, a nível de experiências, a nível dos nossos sentidos. A nossa mente, ela se alimenta das coisas que a gente absorve através do que a gente vê, do que a gente fala, do que a gente escuta, do que a gente pega, das pessoas que a gente se relaciona. Então, tudo isso precisa estar alinhado com aquilo que a gente quer viver, né? E quando a gente não está alinhado, quando a gente se sobrecarrega demais de informações, de barulhos, de atividades mentais até, e também de comida física, né? Porque a gente precisa digerir o que a gente come, e nem sempre que a gente come é comida de verdade. Quando a gente se sobrecarrega de todos esses alimentos inadequados, o que acontece? É como se a nossa mente ela virasse aquele lago completamente turvo, cheio de lama, que você olha e você não consegue enxergar no fundo. Você não tem clareza do que tem ali, você não tem clareza mental. Começa a entrar num estado de apatia, de resignação, um estado muito destrutivo, realmente.
Ou então, né, pode acontecer o contrário, né, de te levar para o estado de cada vez mais atividade mental, deixar sua mente cada vez mais acelerada até que acaba a energia. E aí você vai para aquele estado de apatia, de procrastinação, de preguiça, de falta de energia completa para fazer qualquer coisa. Então, se a gente não faz esse detox mental, se a gente não alinha a nossa vida, né, com o que realmente importa, fica muito difícil. E eu estou falando aqui de hábitos mesmo do nosso dia a dia, de estilo de vida, de alimentação, da gente levar nosso tempo para aquilo que realmente importa. Além disso, né, a gente tem o segundo pilar, que é o pilar de despertar os nossos potenciais. E aqui é muito profundo, né? Não é só, eu sou boa nisso, então eu vou usar isso aqui. Não, é muito mais profundo do que isso. É você, primeiro, né, saber equilibrar a sua energia mental, usar a sua mente, as suas habilidades, aqueles potenciais que você já carrega dentro de você desde criança, e que às vezes você nem sabe. Então, esses potenciais que eu falo, eles são como sementes também. Só que são sementes que, se a gente não planta, não rega, não coloca em movimento no nosso dia a dia, elas vão continuar sendo apenas sementes. Elas não vão dar frutos. E, por outro lado, né, se a gente não desenvolve esses potenciais, se a gente não tem esses frutos, que são ferramentas para a gente lidar com os desafios da vida diária, os desafios, um desafio que é isso aqui, ele se torna gigantesco, porque a gente não tem habilidade para lidar com aquilo, a vida se torna pesada. E aí, dentro desse pilar, a gente também tem emoções, medos, travas, que são muito profundos, que são muito enraizados dentro da gente. A gente carrega padrões subconscientes muito profundos. É por isso que dentro desse pilar a gente trabalha até mesmo com ferramentas que vão desbloquear o subconsciente, que vão te fazer acessar essas travas, esses medos que você nem percebe, mas que estão aí o tempo todo direcionando as suas escolhas e ações. Isso aqui é um autoconhecimento profundo. O yoga, por exemplo, ele já faz isso, né? Um autoconhecimento através do corpo, da respiração, de uma autoobservação muito profunda, né? Os mantras, por exemplo, eles são ferramentas muito potentes para a gente desbloquear nossa mente, mudar o nosso padrão mental, né? Mudar essa forma da gente enxergar a vida, de enxergar as possibilidades, de enxergar os caminhos possíveis. Então, isso aqui é fundamental. Sem despertar os seus potenciais dessa forma profunda, sem um autoconhecimento muito profundo e alguém te guiando nisso, é muito difícil que você tenha tempo para o que realmente importa. Você vai continuar, né, sentindo que você está sempre andando em círculos, que sempre falta tempo para aquilo que é importante, que outras coisas estão sempre te sobrecarregando. E aí a gente tem o último pilar, né? Que eu diria que é assim, é a coisa que faz tudo acontecer, porque não adianta a gente ter, né, os nossos objetivos alinhados, a gente ter os nossos potenciais em movimento, se a gente não traz a vida que a gente deseja viver, essa realização que a gente quer para a nossa vida diária. Então, o terceiro pilar do nosso método é a rotina mágica. Você precisa entender como que os elementos eles atuam nas energias do dia, como que você se alinha com esses movimentos para ser mais produtiva, para ter mais leveza no seu dia a dia, para ter mais paz mental. Você precisa também saber identificar quais são os seus hábitos que estão te aproximando da vida que você deseja viver e quais que são aqueles hábitos que estão te afastando dessa vida. Porque tem uma coisa muito importante, gente. Essa vida que você deseja viver, ela não é um ponto de chegada, não é uma coisa que um dia você alcança e uau, pronto, cheguei. Não é assim que funciona. Ela é uma rotina, é o que eu chamo de dia comum perfeito. É aquele dia comum perfeito em que você faz tudo que você gostaria, que você vive essa vida que você deseja viver numa rotina.
Então, o que que compõe uma rotina? Coisas que a gente faz todos os dias, é um processo. E o que que a gente precisa mudar dentro da gente, além dessa forma como a gente se enxerga, além de despertar os nossos potenciais? A gente precisa transformar essas coisas em hábitos que vão na direção que a gente deseja. Um hábito, ele nada mais é do que algo que a gente faz repetidamente, até que a nossa mente ela se acostume tanto com aquilo que ela não fica mais pensando tanto, né? Você não pega para escovar dente e vai lá, ah, agora eu vou escovar esse dente, agora esse, agora esse. Não, você faz isso de forma automática. Isso é um hábito. Só que a gente tem hábitos destrutivos que não vão levar a gente para onde a gente quer, que não vão expandir a nossa consciência. E a gente tem hábitos que vão ser muito transformadores e muito potentes. A gente precisa saber como incluir isso na nossa rotina. E aí eu vou mostrar aqui para vocês uma ferramenta que é assim muito importante para vocês entenderem como que isso funciona na prática, né? A primeira coisa que você precisa fazer quando você olha para a sua rotina é isso aqui que eu vou ensinar para vocês. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês agora. Aqui. Deixa eu ver se foi. Foi. Então é isso aqui. Isso aqui é uma planilha que eu uso de planejamento de todas as coisas, né? E antes de qualquer planejamento, de ferramentas de organização, né? Antes mesmo de entender como que funcionam as energias dos elementos, dos 5 elementos no nosso dia, como é que eles influenciam na nossa disposição, no nosso corpo, a gente precisa olhar para isso aqui. E se você começar a fazer isso aqui, você já vai ver que, assim, metade das coisas que você acha que são importantes, talvez não sejam tanto assim. Então, depois que você reflete um pouco, né, sobre que tipo de vida que eu desejo viver, você começa a fazer isso aqui que eu chamo de filtro da paz. Esse método aqui eu aprendi com a minha mentora, a Josi Aiga. E aí eu fiz as minhas adaptações para ficar cada vez mais prático, mais funcional dentro dessa visão de rotina mágica que eu estou trazendo para vocês hoje. E isso aqui eu uso todos os dias, eu tenho colado na minha parede para sempre fazer. Então, olha aqui, todas as oportunidades que surgem na sua vida, sejam parcerias, um almoço de família, uma reunião, uma oportunidade de viagem, qualquer coisa que você vá fazer, qualquer compromisso que surja para você, né? Ai, Hanna, vamos em tal lugar hoje, quero comprar tal coisa, vamos comigo, vamos nessa festa aqui, nesse show. Qualquer coisa que surge passa por esse filtro da paz. Então, a primeira coisa é você definir qual que é o seu critério mínimo. Qual que é o seu critério assim mais inegociável de todos? Se não passar por isso aqui, nem adianta que eu não vou nem cogitar de colocar isso aqui na minha agenda. Então, eu deixo aqui como sugestão, né, esse critério aqui, me traz paz, mas você vai pensar no seu critério, né? Qual que é o seu critério mínimo? O que que é mais importante de tudo para você? Então, se alguma coisa ela não me traz paz, eu já descarto de vez. Pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Se ela não me traz paz, para mim ela não serve. Ela vai tirar a minha paz, que é uma das coisas mais valiosas. Aí depois disso, né? Então tá. Então essa reunião aqui, ela me traz paz? Ah, me traz. É uma coisa que eu quero. Quais são os meus critérios inegociáveis? E aí aqui podem ser 3, podem ser mais. Eu sugiro que sejam 3. E eu deixei aqui até alguns outros exemplos, né? Me aproxima do meu dia comum perfeito, da vida que eu desejo, está conectado com o meu propósito, me ajuda a manter o meu equilíbrio. Ou então, né, tenho tempo para isso? O que que as minhas clientes precisam, né? No caso do meu trabalho, eu uso muito isso aqui, né? Se uma coisa ela me traz paz, por exemplo, eu vou fazer uma parceria com tal pessoa, me traz paz? Ah, me traz. Eu tenho tempo para isso? Se eu não tenho tempo para isso, e aí eu vou olhar lá na minha agenda, no meu planner, na minha organização, que é uma coisa que eu ensino mais lá dentro da jornada de Destravar que a gente oferece,
Se eu não tenho tempo, eu nem cogito colocar na minha agenda. Olha, me traz paz, é importante, mas eu não tenho tempo para isso agora. Então, vai me sobrecarregar, vai me tirar a paz, porque se eu não tenho tempo e eu coloco assim mesmo, vai acabar me cansando, talvez não valha a pena. O que as minhas clientes precisam, né? Isso aqui é útil para minhas clientes? Então tá, eu tenho tempo? Então, supõe que nesse caso eu tenho, né? Então tá, vai ser útil para as minhas clientes, me traz dinheiro? Dinheiro também pode ser uma prioridade para você, né? Você tem que pensar em quais que são as suas prioridades do momento. Então, me traz dinheiro? Ah, me traz. Então, eu vou lá e vou colocar na minha agenda. Aí, aqui, isso aqui eu quero que vocês façam, né? Vocês vão escolher o critério mínimo de vocês, os critérios inegociáveis, e vão refletir um pouquinho sobre isso. Né? E se vocês quiserem ganhar essa planilha, eu posso disponibilizar ela para vocês. Vocês vão lá no meu Instagram, que é hanna.zambotti, hanna.zambotti, e vocês vão me dar um oi lá no direct, que eu disponibilizo o link para essa planilha para vocês conseguirem fazer isso aqui nessa planilha. E aí, o que é importante, né? Manter sempre o seu equilíbrio e que você já conquistou, né? Isso aí precisa ser prioridade. Então, essa manutenção de tudo que você já conquistou e que está alinhado com a vida que você deseja viver, precisa estar nas suas prioridades máximas, né? Você precisa manter o seu bem-estar, a sua saúde. Sem sua saúde, sem o seu bem-estar, você não vai chegar em lugar nenhum. Isso é óbvio, mas quando a gente vai acrescentando coisas no nosso dia a dia, a gente acaba se esquecendo disso. Então, é importante lembrar. E aí, aqui do lado, olha, eu coloco alguns lembretes da paz, né? Porque quando a gente vai fazer esse filtro aqui, a gente começa a perceber que, olha, talvez eu esteja, né, priorizando as pessoas erradas, eu esteja assumindo mais coisas do que eu deveria, assumindo responsabilidades que não são minhas, que não vão levar para onde eu desejo. Tudo isso vai trazer uma reflexão muito profunda. E aí esses lembretes da paz, eles são muito importantes. Quem faz várias coisas ao mesmo tempo não tem paz. Gente, não tem como. Não tem como. Quanto mais foco, mais concentração da sua energia você coloca numa coisa, mais bem feito você vai fazer aquela coisa. E mais paz mental, paz de espírito você vai ter também, e mais resultados você vai ver daquilo ali. Então, quando a gente dispersa muito a nossa energia para várias coisas diferentes, e a chances da gente não terminar nenhuma delas e entrar naquele ciclo de frustração são muito grandes. Além disso, estar alinhada com o seu propósito, com o seu Dharma, é muito importante, né? Com a sua missão de vida, né? Como é que você quer ser reconhecida? O que que você tem para entregar para esse mundo? Isso aqui é muito importante. E o seu propósito, ele não é só profissional, tá? E nem é só um propósito. Em todas as áreas da vida, a gente tem propósitos, né? Então, o seu propósito pode ser, né, de todos nós, inclusive cuidar do nosso corpo físico, para a gente viver o que a gente realmente quiser, né? Então, para qualquer coisa que a gente vá fazer nessa vida, a gente precisa antes cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, do nosso bem-estar, tanto físico quanto mental e emocional. Além disso, né, dizer sim para mim é dizer não para muitas coisas, então desapega disso. E é um exercício constante. Lembrar de celebrar as pequenas conquistas também, né? Ter tempo para celebrar é muito importante, né? É muito essencial de você conseguir celebrar a vida, né? Ver magia na vida real, de fato. Ter rituais sagrados de conexão com você mesma, com o cosmos, na sua rotina, isso também é essencial para te nutrir a sua energia, é para onde o seu tempo precisa ir também. E aí, aqui embaixo tem um espaço para que você faça os seus lembretes da paz. Eu espero que você tenha gostado muito dessa aula, que tenha, né, te trazido vários insights, várias, né, ideias novas sobre a forma como você enxerga a própria vida, sobre para onde você está direcionando a sua vida. E eu espero, sinceramente, que a partir de agora você comece a priorizar o seu tempo e a valorizar ele
cada vez mais para as coisas que realmente importam para você. Então, aquelas coisas que vão te nutrir de corpo, de mente, de alma. E eu quero te fazer um convite também, você que está aqui assistindo essa aula comigo. Eu quero abrir para você a oportunidade de vir para uma sessão clareza gratuita comigo. É um atendimento individual. Eu não abro sempre esse atendimento. É uma exceção aqui para vocês e vocês vão ter prioridade, vocês que estão vindo dessa aula. E essa sessão clareza, a gente senta juntas, individualmente, pelo Zoom, e a gente olha para o seu momento de vida atual. Eu vou te guiar num processo que vai te trazer muita clareza sobre o que você realmente quer, o que faz a sua alma vibrar, e também clareza do que está te travando e de qual que é o melhor caminho para você destravar isso. Então, se você deseja aproveitar essa oportunidade, esse presente que eu estou dando para vocês, e vir comigo e se aprofundar um pouquinho mais no seu autoconhecimento, de priorizar você mesma na sua rotina cada vez mais, você vai lá no meu Instagram, @hana.zambotti. Pode me dar um oi lá no direct, falando que você veio dessa aula. Se quiser me dar um feedback dessa aula, eu vou amar. Eu sempre gosto de saber que vocês estão praticando, que vocês estão estudando e assistindo esse conteúdo e levando isso para a sua vida. E você vai falar que veio dessa aula, que tem interesse na sessão clareza, e aí eu vou te mostrar o caminho para você seguir comigo nessa sessão, que é gratuita. Eu espero que tenha sido útil essa aula para vocês, e vocês vão ser super bem-vindos também. Se tiver qualquer dúvida dessa aula, qualquer reflexão que surgiu, que vocês querem se aprofundar, pode ir lá no meu Instagram também, que eu estou super aberta para conversar com vocês. Eu gosto muito dessa troca, de conhecer as minhas alunas e de estar próximas de vocês. Inclusive, dentro dos meus produtos, isso também é uma prioridade, né? Esse acompanhamento mais próximo, mais humanizado e mais individualizado. Certo? Um beijo e até lá!